A paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conectado com a Palavra. Eu sou o pastor Johnny, na Igreja Brasil para Cristo, em Mariporã. Sou casado com a Sara, tenho uma filhinha chamada Lauren e vou estar com vocês aqui com 22 episódios na série Valores. Nesse tempo que estaremos juntos, nós vamos estar pensando acerca daquilo que dá o sustento e dá também a razão do homem existir. Na palavra, nós vemos que os valores de Deus, eles são aqueles que protegem a civilização. E nós vamos olhar os valores tanto morais quanto valores éticos. E essa divisão de valores morais e valores éticos, elas se encontram na palavra de Deus lá em Êxodo. Nós vamos analisar os 10 mandamentos. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ele escreveu as tábuas, em tábuas de pedra. Em uma tábua eram os mandamentos que compreendiam o relacionamento para com Deus, e na outra tábua era o relacionamento entre si dos homens. A primeira tábua são os relacionamentos morais, são aqueles que são pautados com Deus. E na segunda tábua, os relacionamentos éticos. Nós vamos então, nesses 22 episódios, olhar como esses relacionamentos, como esses valores morais que a palavra de Deus ali na lei de Moisés orientam como esta civilização que eram os hebreus que estariam entrando na terra prometida deveriam viver. E esse mesmo exemplo é trazido para os nossos dias, nos nossos valores morais, que como diz o nosso relacionamento para com Deus, e também nos nossos valores éticos, que condiz o nosso relacionamento com o próximo. Nós vamos então olhar desde um panorama, uma introdução desses valores, dos 10 mandamentos, da origem dos 10 mandamentos, e vamos depois, episódio após episódio, olhar um mandamento e uma aplicação desse mandamento nos nossos dias. Até então entendermos e culminarmos na conclusão que é Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que todas as coisas, elas convergem na cruz de Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. E não é diferente com a lei, e não é diferente com os 10 mandamentos. Então, esse tempo que estaremos juntos, esta série do Conectados com a Palavra, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, um caderno, uma caneta, convida a sua família e aqueles que podem estar com você para analisarmos juntos os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que o povo de Israel recebeu na base do Sinai, quando o monte tremia e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Deus deu as diretrizes para aquele povo que ia entrar na terra prometida. Assim como este povo, cada um de nós estamos rumo à terra prometida. E devemos também pautar as nossas vidas, os nossos comportamentos nos valores divinos. Não nos nossos valores, não nas nossas práticas, mas nos valores de Deus. Convido vocês, então, a colocar em prática aquilo que vocês irão aprender aqui no dia a dia, para que a nossa sociedade ela haja uma transformação. Sejamos sal, sejamos luz, através dos valores da palavra. Vamos juntos ao Conectados com a Palavra. Glória te damos. Boa noite, meus irmãos. Quantos vieram dispostos a adorar o Senhor? Diga amém. Vamos celebrar, vamos celebrar. Aleluia. Sempre eu
Isso aí, Vamos iniciar a nossa jornada conectados com os 10 mandamentos. Esse vai ser o tema desses episódios que nós vamos estar olhando, aprendendo e sendo ministrados por Deus juntos. Esse ano ao qual nós vamos estar estudando os valores, tanto morais quanto éticos, todo valor, seja ele moral, seja ele ético, ele tem a sua sustentação, a sua base nos 10 mandamentos. É impossível falar de valores se não passar pelos 10 mandamentos. E eu gostaria, com vocês, iniciar essa série de 22 mensagens nesse texto, nesses 10 mandamentos. Nós vamos hoje, no primeiro episódio, estar falando da base, da sustentação, apenas da introdução. O tema todo dos 22 episódios são os 10 mandamentos. Mas o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a base da sustentação onde toda revelação subsiste. Significa que toda a revelação de Deus, de valores, subsiste nesse texto. Toda civilização subsiste nesse texto. Eu gostaria com vocês de abrir a Bíblia, primeiramente, em Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13. Diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Eu vou ler mais uma vez o versículo 15, que é onde nós vamos dar início a pensar nesse tema. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo cita, aos irmãos da Galácia esse texto e ele cita a lei de Deus, dizendo que a lei de Deus se resume em amar ao próximo como a si mesmo. E se você ama o seu próximo e obedece à lei, você vai ter uma estabilidade em um relacionamento.
mas o contrário, se deixa-se de lado o amor, a lei de Deus, ele diz aí o que acontece. E é o que estava acontecendo em algumas medidas menores ali na Galácia. Ele diz de se morder uns aos outros. Ele não está sendo literal aqui, que eram mordidas literais. Mas ele usa como ataques, dissensões, discórdias. E ele está dizendo que toda essa forma negativa de relacionamento, ela culmina em um fim. E esse fim é: vocês irão se destruir mutuamente. A destruição mútua, a qual Paulo fala, é uma destruição ocasionada de ambos os lados. Ou seja, eu não destruo somente o meu próximo, mas eu me destruo. E ele não só me destrói, como também se destrói. Aqui traz uma profunda verdade em relação aos relacionamentos, em relação aos valores. Uma sociedade sem valor, uma sociedade sem padrão, uma sociedade sem uma direção nos seus relacionamentos, é uma sociedade que vai tender à destruição. Se vocês lembrarem, no livro de Juízes, é citado mais de uma vez que dizia: nesta época, ou neste tempo, não havia rei em Israel. E cada um fazia aquilo que bem entendia. E vocês vão ver as atrocidades que eram cometidas na época dos juízes, porque não havia uma legislação, não havia um rei, não havia um padrão moral. Então, logo, os valores, os padrões morais, eles são uma segurança para uma civilização. Sem valor, sem moral, uma civilização, ela se destrói mutuamente. Agora, essa questão de organizar-se para não se destruir, ela é um dilema nos nossos dias. É uma disputa, é uma dificuldade do homem entender e se organizar. Se vocês hoje forem estudar uma doutrina chamada sociologia, os sociólogos, eles estudam as formas que as pessoas se organizam em civilizações, se organizam para viver e conviver em sociedade. Mas existe uma questão em relação às leis. Uma sociedade, ela precisa ter leis para viver, para se organizar. E existe um dilema social nos nossos dias. E o dilema social, ele está encontrado na forma que as leis regem a forma que os homens devem viver. Existem, por exemplo, 3 formas que é dito pelos sociólogos que são leis que organizam uma sociedade. A primeira forma é a teonomia. Teo vem de Deus e nomia vem nomos de lei. Ou seja, a lei de Deus rege a sociedade. Logo, é essa forma que nós vamos ver aqui nos 10 mandamentos. Onde a lei de Deus regia, orquestrava e ordenava a sociedade do povo de Israel. Nos nossos dias não há uma nação onde a lei de Deus, os 10 mandamentos, é a constituição de uma nação. O que houve no passado aos pais fundadores nos Estados Unidos e alguns outros lugares é que havia-se a lei moral de Deus, a lei interior de Deus, a lei da natureza que Deus coloca em nós, que nos tensiona e nos leva a viver de uma forma organizada e de uma forma moral. Ou seja, Deus colocou as suas leis no nosso coração e temos uma consciência que nos leva a viver essas leis de Deus. Ora, nossa consciência nos acusa porque estamos vivendo fora dessas leis, e ora, nossa consciência nos diz que estamos vivendo dentro dessas leis de Deus. Só que essa forma de organização social, a teonomia, ela não é usada nos nossos dias. A sociedade não gosta muito dessa forma de organização. Uma outra forma de organização é a heteronomia.
Hétero vem da palavra de gregos que é outros, eles inomia vem de nomos, de lei. Significa que outros que ditam a lei da sociedade. Ou seja, um grupo de homens, um grupo de pessoas que ditam as leis de toda uma sociedade. Esse é o modelo mais conhecido e mais adotado hoje. São hoje que nós conhecemos como o direito do homem, o Estado de Direito, é onde as leis, os legisladores organizam, formam as leis e legislam toda a sociedade. Essa forma de organização, de legislar a sociedade, é uma forma que algumas pessoas não aceitam, porque elas acreditam, porque outros vão decidir, vão colocar sobre mim a sua forma de sociedade. Você vai em lugares, por exemplo, como no Irã, onde os ayatolás têm um regime mais fechado e eles organizam as leis conforme o seu regime e impõem sobre os homens e as mulheres, provocando muitas discussões e até mesmo muitos bloqueios de liberdade das pessoas ali. Então, essa questão da heteronomia, também as pessoas não são muito a favor da heteronomia. Aí as pessoas olham a teonomia e diz: a lei de Deus organizando e legislando a minha vida? Não quero. Então a segunda opção é a heteronomia. Aí fala assim: não, mas outros homens, alguns poucos senadores, legisladores, organizando e a minha vida? Também não quero. Aí sobra a outra opção, que é a autonomia. A autonomia vem de auto, de você mesmo dita a sua lei, né? E nomos lei. E eu falo assim: essa é boa, autonomia, eu gosto de eu mesmo ditar as minhas leis, eu mesmo legislar a minha vida. A questão é que a autonomia, o que a maioria das pessoas em uma sociedade gosta e busca, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade, né, na sua forma de agir, de pensar, do que crer. A questão é que quando você tenta implantar essa autonomia na convivência social, é que as coisas têm o seu problema. Porque quando você diz que a autonomia é a melhor forma, né, de organizar uma sociedade onde cada um dita a sua própria lei, assim que você dita a sua lei e o seu vizinho, o seu próximo, discorda de você, da sua lei, da sua forma, e tem a forma dele, a lei dele, e você não concorda ou não gosta da lei dele, quer impor a sua lei na lei dele, ou acreditando que ele tem que crer a sua lei, aí então deixa de ser uma autonomia e passa a ser uma heteronomia. E aí então há uma eterna discussão, porque um tem dificuldade de se encaixar na vontade do outro, na ideologia do outro, na forma que o outro legisla a civilização. Por isso, existe esse problema, esse dilema social, ao qual haverá, né, sempre teve e sempre haverá a discussão, sempre haverá partidos, sempre haverá ideologias, sempre haverá a oposição, porque existe esse problema sociológico em relação às leis, em relação à forma que é regida a uma sociedade. Agora, nós vamos olhar aqui a teonomia, que é a lei de Deus que organizou a sociedade de Israel. E de que forma que a lei de Deus, que organizou a sociedade de Israel, ela é o exemplo, ela é a bússola para toda a sociedade. Porque se não entendermos, né, de que forma que essa lei de Deus, os 10 mandamentos, eles são a bússola para a sociedade, o homem sempre irá ter esse problema sociológico. Tentará buscar na esquerda, tentará buscar na direita, tentará buscar na monarquia, tentará buscar na democracia, nas oligarquias, formas de governo que venham trazer uma paz social. E ele jamais irá encontrar. Porque não entende qual é o propósito de uma lei, qual é o propósito da organização social.
Assim que entendermos a lei de Deus, a organização social proposta por Deus, o porquê Deus a propôs, é que vamos aprender a conviver em sociedade e vamos aprender a conviver melhor. Porque a lei aponta para Jesus. Enquanto não entendermos que o nosso dilema social é a necessidade da cruz no meio da sociedade, jamais vamos aprender a nos conviver e vamos mutuamente nos destruir. Sejam com palavras, seja com atitudes, seja com bombas nucleares. Agora, a palavra de Deus, ela é a luz para nós. O povo de Israel seria agora liberto da escravidão. Saíram do Egito como escravos, comendo apenas ali cebolas e pepinos, e estariam sendo conduzidos por Deus no deserto até chegar à terra prometida. Antes de entrar na terra prometida, Deus precisou organizar esse povo em uma civilização. Eles teriam vizinhos na terra prometida, na Canaã. Teriam os jebuseus, teriam todos esses povos que eram vizinhos deles e tinham práticas, e tinham comportamentos, tinham leis. E Deus agora iria organizar essa sociedade, colocando no meio do povo de Israel os seus próprios valores, os valores de Deus. Abram comigo a Bíblia de vocês em Êxodo 20, para nós vermos um pouco a organização dos mandamentos ao qual Deus coloca e de que forma nós vamos analisar esses mandamentos de Deus no decorrer dos nossos episódios. Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 2. O pastor é sempre o primeiro a falar o texto e o último a abrir. Mas vamos lá. Êxodo 20, versículo 2 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Ele entra como uma negativa. Esse primeiro mandamento, ele vai indo, os 10 mandamentos, até o versículo de número 17. Então nós vamos olhar aqui Êxodo 20, do versículo 2 até o versículo 17, e pense comigo a organização desses 10 mandamentos. Do versículo, do primeiro mandamento até o quarto mandamento, que é do versículo 2 até o versículo 11, pense que são mandamentos em uma tábua. Deus escreveu os mandamentos e entregou a Moisés em tábuas de pedra, 2 tábuas. Então pense em mandamento 1 ao mandamento 4 em uma tábua e mandamento 5 até o mandamento 10 na outra tábua. A primeira tábua, do mandamento 1 ao mandamento 4, são mandamentos que são os valores morais, dos versículos 2 ao versículo 7. E depois, na outra tábua, são valores éticos, que é o relacionamento do homem para com o seu próximo. É a segunda tábua. Nós vamos, nesses episódios do Conectados com a Palavra, olhar as 2 tábuas, mandamento por mandamento. Tanto o seu contexto quanto a sua aplicação nos nossos dias. E desde dos valores morais, que são o nosso relacionamento para com Deus, quanto também os relacionamentos para com o próximo, que são a tábua dos valores éticos. Agora, esses 10 mandamentos, ele é conhecido na Bíblia também, Você pode ter ouvido falar como decálogo, Os 10 mandamentos, eu falo decálogo. Eu falo assim, mas aonde é essa palavra? O que significa? Decálogo significa as 10 palavras. Vem da palavra dec, de 10, e logos, de palavra. Se vocês olharem aí em Êxodo 34, 28, Moisés citando os 10 mandamentos, o decálogo, ele diz o seguinte aí, Êxodo 34, 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. São as palavras da aliança, as ordenanças de Deus, as 10
palavras. Então os 10 mandamentos, decálogo, é a mesma coisa. Os 10 mandamentos, as 10 palavras. Agora, é importante entender o quão valioso é os 10 mandamentos, o quão fundamental para o início do nosso estudo é as 10 palavras. Esses 10 mandamentos, eles moldaram a história. Nós não seremos os primeiros aqui a entrar e estudar esse texto, e acredito que também não seremos os últimos. Se vocês pegarem, por exemplo, o sacerdote muito conhecido, Lutero, quando ele estudou os 10 mandamentos e ele expôs os 10 mandamentos à sua congregação, ele disse dos 10 mandamentos que esses 10 mandamentos, eles eram summa et excelentissima doutrina, que era a suma da doutrina mais excelente, da excelentíssima doutrina. Ou seja, a organização, a suma, o resumo da doutrina mais excelente são os 10 mandamentos. Depois disso, estudando também os 10 mandamentos, olha o que João Calvino disse: o verdadeiro conhecimento de Deus nos constrange a adorá-lo. E o verdadeiro conhecimento do próprio eu leva à humildade e à auto-humilhação. A lei é o instrumento de Deus que emprega para produzir esses resultados. Ao declarar através da lei o seu direito de ordenar, Deus nos chama a prestar-lhe a reverência devida à sua majestade e coloca diante de nós o padrão da sua justiça, demonstrando a nossa injustiça e incapacidade. Ele resume dizendo o seguinte, que a forma que nós conseguimos conviver em comunidade é viver em humildade e auto-humilhação. A partir do momento que eu me exalto, que eu me orgulho, que eu não sou humilde, que eu não me coloco nessa forma de relacionamento, eu vou tender a destruir a pessoa à minha volta, a não organizar e viver dessa forma corretamente. Agora, a lei de Deus, ela demonstra o padrão santo, justo de Deus, e esse padrão justo de Deus, ele me humilha e me ensina a viver de forma humilde, retirando de mim a autoexaltação. É dessa forma, aprendendo a se autoanalisar, baseado na lei de Deus, é que nós nos humilhamos, adoramos a Deus e aprendemos a viver em comunidade. Agora, a última pergunta para esse momento é: devemos avaliar os 10 mandamentos hoje? Ou seja, ele serve ainda para os nossos dias? Ou o que nós vamos olhar aqui é história, é arqueologia, é coisa do passado? Somente para o povo de Israel lá na beira do monte? E a resposta é sim. Os 10 mandamentos, eles ainda são valiosos para os nossos dias. Paulo disse no Novo Testamento que a lei de Deus é boa. Jesus disse que até que não deveríamos tirar da lei seja um tio, ou acrescentar uma vírgula até que tudo se cumpra. A lei de Deus, ela é importante nos nossos dias. E se ela fosse, deixada e esquecida no tempo, Deus não teria escrito ela em tábuas de pedra. Lembre disso, se Deus escreveu a lei em tábuas de pedra, foi porque Ele quis perpetuidade nas suas palavras. Gostaria de orar com vocês, para que o nosso coração fosse preparado, aquecido, para iniciarmos esse estudo desse grande texto, dessa grande palavra que o Senhor deixou para nós, que são essas ordenanças, esses mandamentos que vão nos ensinar. Eu oro a Deus agora que não só no final desse episódio, mas no final desses 22 episódios, nós vamos nos relacionar com pessoas, seja com Deus ou com o nosso próximo, de uma forma muito mais transformadora. Porque é isso que a palavra de Deus causa em nós, uma transformação interior. Vamos abaixar a nossa cabeça? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi revelada para o Teu povo
no Monte Sinai, enquanto o monte fumegava e o teu povo tremia. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela continue, Senhor, produzindo os frutos nos nossos dias. Eu não sei, Senhor, quem estará assistindo este episódio. Eu não sei como estão os relacionamentos, Senhor, dessas pessoas. Seja o relacionamento delas com o Senhor, seja o relacionamento delas, Senhor, com familiares e com as pessoas à sua volta. O desejo do meu coração é que essa palavra, Senhor, ela venha reorganizar a forma que cada um de nós pensa e vive os nossos relacionamentos. Que deixe de ser formas, Senhor, fundamentadas, formas fixadas no nosso jeito de pensar e de agir e naquilo que é bom para nós, a ser, Senhor, relacionamentos fixados, Senhor, nos teus valores, fixados na tua palavra, que é a luz que orienta a forma a qual devemos viver. Visita, Senhor, cada lar, visita cada família e brilha a luz do Teu Espírito, Senhor, nestas casas, nestes corações, e que a Tua palavra, Senhor, que foi semeada, Senhor, através deste episódio, possa produzir seus frutos, Senhor. 30, 60, 100 por um. E que o Senhor venha acolher, Senhor, com alegria e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Seguindo os passos do povo de Israel, vimos que Moisés está dando a eles os 10 mandamentos, dando a ele as ordens de Deus, de como deviam pautar as suas práticas para conviver tanto com Deus, tanto com o próximo. Eles não só conviveriam em uma comunidade entre as tribos, mas o próprio Deus habitaria no meio deles e era necessário aprender a conviver com a presença de Deus. Quando Moisés ensina o povo a conviver entre si e conviver com a presença de Deus no seu meio, uma coisa interessante que Moisés não deixa de fora está relacionado à oferta e a como organizamos e como administramos os nossos recursos financeiros. Em Êxodo, no capítulo 35, no versículo 20, diz assim: Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e de todos os tipos de broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Mostra que quando esse povo ele saiu do Egito, ele não saiu de mãos vazias. Deus colocou nas mãos deles algumas coisas que seriam necessárias, não tudo, mas algumas delas seriam necessárias para a construção da tenda, para a edificação da tenda e para o serviço da obra do Senhor. Quando eu digo que nem tudo seria usado, eu não estou dizendo que eram todos os recursos das pessoas. Eu estou dizendo que daquilo que cada um tinha, parte foi usado na obra do Senhor e parte foi usado no uso próprio da pessoa. E acredito que assim também é nas nossas vidas. Nós estamos rumo à nossa Jerusalém, rumo à nossa cidade celestial, como este povo estava. E enquanto peregrinamos nessa vida, o Senhor não nos deixa de mãos vazias. E Ele nos convida a ofertar, assim como Ele dispõe no nosso coração, parte daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, na sua obra e no seu reino.
Aqui diz no texto que foi usado tanto para todos os serviços da tenda, quanto também para vestir os sacerdotes, suprir aqueles que trabalham no reino em tempo integral. Assim como esse povo, devemos também nos propor a fazer a nossa oferta. Eu gostaria de te convidar nesse momento a pegar o seu celular, entrar aí no seu aplicativo e fazer uma contribuição. As contas irão aparecer aqui na tela e você pode estar fazendo a sua contribuição nesse momento. Senhor, te damos graças pela tua fidelidade e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Como povo de Israel, nossas mãos não estão vazias. E o Senhor colocou, Senhor, aquilo que é necessário para o teu reino. Alguns o Senhor colocou bens de ouro, outros o Senhor colocou bens de prata, outros tecido. Como foi na época do povo de Moisés, acredito que também é nos nossos dias. A uns o Senhor dá algo e outros o Senhor dá outro. Nem todos são iguais. Mas de tudo que recebemos, tudo é útil, Senhor, no teu reino e na tua casa. Agradeço a oferta de cada um, o comprometimento e a disposição de cada um, e que o Senhor os abençoe e multiplique, Senhor, a semente deles, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, momento de nos desconectarmos com o episódio de hoje. Gostaria de agradecer a sua presença, a sua audiência. E estamos terminando com o episódio de hoje, mas acredito se, como eu, você não deve estar triste, porque nós nos desconectamos apenas deste episódio. Mas espero você para os próximos episódios que serão transmitidos aqui no canal do Conectados com a Palavra. Aproveita esse momento para te pedir, não vá embora ainda, tá? Deixe um seu comentário aqui no nosso canal, se inscreva no canal, ative também o sininho para que você seja notificado das próximas postagens e espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, abençoado a sua vida e gerado um pouco de curiosidade, gerado um pouco de vontade de quero mais, para que nos próximos episódios eu possa também contar com a sua presença de estar se conectando com a palavra. Nunca esqueça que, ainda que nos desconectamos com um episódio, nos conectamos com outro episódio, com Deus nós permanecemos conectados para sempre. É o que espero para você, em nome de Jesus.